Ali estão eles, esses desgraçados. Já pegaram alguns, levaram alguém? Na Rússia, da final, começou a mobilização em massa. Na internet, cada vez mais aparecem vídeos e fotos de batidas dos comissariados militares para capturar homens, levando-os direto das ruas e apartamentos, colocando-os em vans e mandando-os diretamente para a guerra. Vladimir Putin ignorou completamente o ataque em grande escala a Moscou, embora o Kremlin tenha se gabado do excelente desempenho da defesa antiaérea. Enquanto isso, drones ucranianos, neste exato momento, estão novamente atacando Moscou. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, pediu diplomacia para encerrar a guerra na Ucrânia, mas imediatamente ameaçou aumentar o número de ataques contra as cidades pacíficas da Ucrânia e ameaçou a Europa e a Ucrânia com um ataque nuclear, caso os ataques a Moscou continuem. Enquanto isso, a Ucrânia e os Estados Unidos estão conduzindo negociações secretas com os russos sobre o congelamento da guerra na linha de frente atual, enquanto os europeus apresentaram um ultimato público aos russos sobre como a guerra deve terminar. Além disso, até mesmo autoridades russas já começaram a falar sobre isso. Meu nome é Alexei Petty e vamos discutir todos esses temas juntos nesta edição. Então vamos começar com o principal assunto do dia. A mobilização na Rússia começou e de forma compulsória. Na região de Penza, na Federação Russa, começaram batidas com a participação de funcionários dos comissariados militares, que detêm homens, os colocam em ônibus, os levam para os comissariados e lá os forçam a assinar contratos com o Ministério da Defesa da Rússia. As batidas em massa dos comissariados militares em Penza começaram em 18 de junho e, como relatam os moradores locais, cito, nas ruas há batidas. As estradas estão bloqueadas. Por toda a cidade de Penza, patrulhas capturam homens, pegam sem distinção e sem documentos, circulam pelas áreas de chácaras. Em Kamenka, colocaram quase 100 pessoas em um único ônibus. E, de acordo com relatos dos moradores locais, as batidas também foram realizadas na cidade de Kuznetsk. Os homens são detidos nas ruas, colocados em carros e levados para assinar o contrato. Para isso, inclusive, param carros e ônibus urbanos. Novamente uma citação dos chats locais. Estão prendendo todo mundo, parando carros e transporte público. Os homens são detidos e levados para assinar o contrato. Estão fazendo batidas por toda a cidade. Na quinta-feira, lembro, foi notado um grande número de militares em Penza e depois vazou um vídeo na internet onde um grupo de mulheres tenta resgatar homens que foram colocados em uma van. Foi confirmado que o vídeo foi gravado na junta militar dos distritos Oktyabrsky e Железнодорожный da cidade de Penza. Me diga, por que não chamar uma ambulância para a pessoa que está passando mal? Me diga, por que não chamar ajuda? Me diga, por que não chamar uma ambulância para a pessoa Que está passando mal? Me diga. Por quê? A ajuda não... Lyosha, vai ficar tudo bem. Eu estou rezando por você. Eu sei. Lyoshka? Eu te amo. Gente! Gente, vamos, digam. Todos assinaram o contrato voluntariamente. Forçaram vocês. Diga, foram forçados, foram espancados, foi voluntário ou não? Apenas reze a Deus, não precisa chorar, é isso. Pronto, não abandone. Lyoka! Feche a porta! Pode me dizer por que não podem dar 5 minutos? Já chega! Dava pra pegar de um jeito humano. Vocês os espancam. Sabemos que já passaram por isso. Então, são melhores em quê? Vocês! Vocês aceitam, mesmo que não consigam engolir. Vocês nem conseguem. Não conseguem dar 5 minutos como gente de verdade. Vocês! Cala a boca, você! Nós estamos entregando tudo. Vamos ver como eles estão lá. Gente, vamos, respondam. Vocês sabem. Que a traseira não aguentou. Legendas tirem as mãos. Legendas criadas por Dosvidani, Dima Torzok, até logo. Vocês deveriam chamar a polícia agora. Legendas criadas por Dima Torzok. Legendas criadas por Dima Torzok. Legendas criadas por Dima Torzok. Legendas criadas por Dima Torzok.
E agora os moradores locais reclamam que o comissariado militar de Penza estabeleceu planos de mobilização e todos os homens detidos estão sendo obrigados a assinar um suposto contrato voluntário com o Ministério da Defesa. Moradores relatam que no bairro Sputnik, policiais vão de porta em porta retirando homens de seus apartamentos para a mobilização. Além disso, carros da polícia de trânsito e várias vans foram vistos perto do cinema Sovremennik, no centro da cidade de Penza. Eles estão bloqueando a estrada, parando os carros e simplesmente levando os homens. E agora, nas redes sociais, os moradores de Penza perguntam para onde fugir e principalmente como fugir se as estradas já estão bloqueadas. E essa é apenas a primeira cidade. Também estão surgindo relatos de batidas semelhantes em outras cidades da Rússia. Por isso, tenho certeza de que nos próximos dias veremos cada vez mais vídeos nas redes sociais mostrando a mobilização forçada em massa na Rússia. E esse comportamento do Kremlin pode ser explicado pelo pânico. Vladimir Putin está com pressa de mandar o máximo possível de homens para a guerra antes que ele mesmo seja pego. Neste exato momento, enquanto gravo este episódio, mais de 300 drones ucranianos estão novamente voando sobre a Rússia. E no momento da gravação do episódio, já se sabe que alguns deles novamente romperam o anel de defesa de Moscou. Mas o presidente da Rússia, Vladimir Putin, permanece em silêncio público há mais de um dia, ignorando o mais forte ataque de drones a Moscou e à região de Moscou desde o início da guerra. Como relatam agora os meios de comunicação russos, 17 pessoas ficaram feridas, uma criança morreu, um drone atingiu um prédio residencial, 2 shoppings pegaram fogo na capital e houve uma explosão em uma refinaria de petróleo em Kapotnia. E ontem todos nós vimos como a defesa aérea russa simplesmente abate drones. Mas o importante é que ela não os derruba completamente no ar. Ela apenas os atinge e eles caem em prédios residenciais, shoppings e assim por diante. E isso está documentado. É possível ver claramente o drone ucraniano voando e sendo atingido por um míssil da defesa aérea russa. Mas o drone não explode no ar. Ele simplesmente muda de trajetória e cai em prédios residenciais, shoppings, estradas e assim por diante. Continuação. Continuação. Pra onde ele foi? Continuação. Continuação. No dia do ataque, quando o céu sobre Moscou ficou coberto de fumaça preta e chuvas de óleo combustível caíram na região, Vladimir Putin passou o dia em Kazan, na cúpula da OSEAN. Em seu discurso, ele falou sobre a construção de um mundo multipolar, sobre o comércio em moedas nacionais e assim por diante, e também riu muito nesse fórum. E depois disso, não houve nenhuma reação pública de Vladimir Putin a esse ataque. Ele decidiu simplesmente ficar em silêncio e anunciar a todos os russos que nada aconteceu. Os ataques ucranianos a Moscou em 18 de junho revelaram pontos fracos na defesa aérea russa. E os chamados blogueiros militares russos, após os ataques, começaram a criticar abertamente a censura e a incapacidade das autoridades russas de proteger a população das consequências da guerra. Como escreve o Instituto para o Estudo da Guerra, um blogueiro militar russo em sua postagem, que posteriormente foi por algum motivo apagada, afirmou que as tropas ucranianas conseguiram causar danos significativos, apesar dos sistemas de defesa antiaérea altamente eficazes de Moscou. E ele destacou que a Ucrânia está, neste exato momento, levando a guerra para regiões da Federação Russa muito além das áreas de fronteira. E por isso ele declara a necessidade de reforçar a defesa antiaérea ao redor de instalações em todo o país. Mas o que fazer se simplesmente já não houver sistemas de defesa antiaérea suficientes?
Outro chamado blogueiro militar russo criticou a mídia russa por minimizar significativamente a importância desses ataques em suas publicações. Segundo ele, aqueles que se afastaram do povo controlam a mídia estatal e criaram uma realidade falsa, onde tudo está bem, pedindo para que relatem os acontecimentos com precisão, dizendo que, na verdade, nem tudo está bem. Outro chamado blogueiro militar Z acrescentou: ele disse que a Rússia precisa mudar sua abordagem. Caso contrário, os relatórios oficiais ficarão ainda mais distantes da realidade do que já estão. Ele mais uma vez criticou a mídia estatal por relatar uma chamada operação militar especial distante da realidade que teria afetado apenas a Ucrânia e não a Rússia. E também por rejeitar relatos sobre o deslocamento de ucranianos no campo de batalha como notícias falsas. Ele diz: pessoal, essa guerra já está há muito tempo na Rússia, não está na Ucrânia, ela já está na Rússia. Além disso, chega de mentir sobre o suposto avanço constante e diário do exército russo na linha de frente. E então o correspondente de guerra russo destacou que os russos agora podem ver com os próprios olhos que as declarações dos propagandistas de que tudo está indo bem não correspondem à realidade. Na Rússia, aliás, nenhum dos canais de televisão transmitiu ou mostrou isso, mostrou algum tipo de reportagem separada sobre o ataque a Moscou. Ninguém. Todos ficaram em silêncio e fingiram que nada ocorreu. Em vez disso, eles se concentraram principalmente na necessidade de punir os próprios moscovitas, que gravaram em vídeo e postaram na internet os ataques e suas consequências. Agora capturam todos esses moscovitas, levam em camburões para o centro de detenção provisória. Dizem que isso não era permitido. Enquanto isso, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou com orgulho que, apesar de tudo, apesar de todas essas imagens de Moscou, o sistema de defesa antiaérea russo está mostrando excelentes resultados. Enquanto isso, durante o dia 19 de junho surgiram imagens de drones ucranianos atacando Moscou novamente pelo segundo dia consecutivo. As autoridades locais informam regularmente sobre a ação da defesa antiaérea em Moscou. Agora, observadores já ironizam sobre a capital russa. A estabilidade de Moscou agora significa a presença de drones no céu, já que os russos e os moscovitas escolheram Vladimir Putin, que trouxe a guerra para suas casas. Mas, para desviar a atenção dos russos do tema dos ataques a Moscou e da mobilização, o Kremlin decidiu ameaçar novamente a Ucrânia e a Europa. Tipo, sim, nós realmente temos problemas, mas agora vamos levantar novamente, por exemplo, o tema de um ataque nuclear, e todos os moscovitas vão uivar novamente nesse impulso de êxtase e orgulho. Tipo, agora vamos mostrar para vocês, agora vamos nos vingar de vocês por Moscou. Agora entramos na segunda parte do episódio para discutir as perspectivas de negociações para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Aqui há pontos interessantes aos quais definitivamente vale a pena prestar atenção. Mas, amigos, antes de passarmos para a segunda parte, peço que se inscrevam neste canal do YouTube, deixem um like e, claro, escrevam qualquer comentário de vocês neste episódio. Isso vai ajudar bastante na divulgação no YouTube. Vou ficar muito agradecido a vocês por isso. Além disso, amigos, lancei o chamado Clube Fechado Pet Insight. É um canal fechado separado no Telegram, onde só entram os assinantes do meu Patreon, e lá nós discutimos vários temas juntos. Eu respondo às suas perguntas. Além disso, consulto vocês sobre qual tema escolher para o próximo episódio. Enfim, se você quiser entrar nesse clube fechado e discutir várias notícias e temas comigo, então assine o Patreon. O link está na descrição deste vídeo. E lá você vai receber o link para o canal fechado no Telegram, onde pode participar da criação de conteúdo aqui no canal do YouTube. Se você quiser apenas apoiar financeiramente este canal do YouTube uma única vez, na descrição também tem os dados e formas de fazer isso. Ficarei muito grato a você por isso. E siga minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e também o canal aberto no Telegram. Todos os links estão na descrição deste vídeo. Vamos seguir em frente. Na véspera, Vladimir Zelensky admitiu diretamente que a tarefa da Ucrânia é conseguir um cessar-fogo na linha de frente já neste inverno. E por isso é necessário aumentar a pressão sobre a Rússia de todos os lados em todas as frentes. E hoje o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que os países da União Europeia estão muito enganados ao pensar que o diálogo com a Rússia deve ser construído a partir de uma posição de força.
Essa declaração revela para nós toda a diplomacia europeia e aquilo que foi negociado na Europa ao longo deste mês. E tudo isso foi finalizado com a concordância de Trump, que apoiou essa decisão. Em seguida, vou apresentar informações sobre como Moscou está reagindo a tudo isso. Então, Peskov declara: esse é o maior erro. Se isso decorre de alguma incompetência, de desinformação deles ou de estupidez, não sabemos ao certo, mas isso é um fato. A Europa, para participar das negociações, precisa se familiarizar com a situação real, em particular no conflito ucraniano. Kiev está em uma situação muito difícil, no entanto, continua seguindo uma linha que não é voltada para negociações. O porta-voz do Kremlin disse que negociar com a Rússia, considerada agressora, a partir de uma posição de força, supostamente não resulta em nada. E ele também anunciou novos ataques a alvos na Ucrânia. Disse que vão intensificar os ataques contra as cidades pacíficas ucranianas. Ao mesmo tempo, Peskov destacou que a Rússia supostamente está pronta para negociações de paz e observou que o ditador russo declarou repetidamente a disposição de Moscou para o diálogo. E quem também ameaça intensificar os ataques contra a Ucrânia é o ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov. Lavrov afirmou que os países europeus apresentaram à Rússia um ultimato aberto e rígido sobre a Ucrânia, propondo que Moscou concordasse com um cessar-fogo imediato na linha de frente atual e iniciasse negociações de paz. E o que é importante, compensar os danos causados a Kiev. E aqui, por mais estranho que pareça, o modelo iraniano ou o acordo iraniano de Donald Trump pode nos ajudar muito, porque nele justamente se observa aquilo que foi apresentado. É o que propõem a Europa, a Rússia e a Ucrânia para acabar com a guerra. Segundo Lavrov, os países europeus buscam um cessar-fogo o mais rápido possível para, e aqui faço uma citação longa, evitar o colapso das forças armadas da Ucrânia na linha de frente, congelar o conflito militar sem eliminar suas causas principais e enviar seus próprios contingentes militares para o território da Ucrânia. A Europa Unida continua sonhando com expansão, deliberadamente tentando dominar a Ucrânia. Ucrânia e Moldávia estão sendo puxadas para sua órbita, assim como a Armênia. A Ucrânia é vista como a força de choque das futuras forças armadas unificadas da Europa. Essa situação traz riscos sérios para a segurança global, pois um confronto direto entre a OTAN e a Rússia pode rapidamente se transformar em uma troca de ataques nucleares com consequências catastróficas. Bem, em geral, os russos voltam novamente às ameaças de ataque com armas nucleares e Lavrov também destacou que o antigo modelo de segurança na Europa, que vinha sendo construído ao longo de décadas, foi destruído pelas mãos dos líderes europeus. Segundo ele, a culpa é deles. Não pensem que a Europa está pensando em criar um grande exército europeu unificado. Não depois que a Rússia, esse país selvagem, iniciou uma guerra em grande escala, sangrenta e não provocada contra a Ucrânia, não foi depois disso. Não pensem que a Europa supostamente não tinha motivo por causa da Rússia ou algo assim. O Lavrov está tentando impor essa lógica, ou seja, eles agora estão virando tudo de cabeça para baixo e dizendo que a própria Europa já planejava isso há muito tempo. É a Europa que queria usar a Ucrânia como uma ponta de lança contra a Rússia e é por isso que a Europa está abastecendo a Ucrânia com armas. Eu destaquei para os russos que os ucranianos são uma nação sensata, eles já entendem isso perfeitamente. Para os russos, pessoas meio burras e selvagens, quero destacar que, vejam, até 2014 a Europa comprava gás e petróleo da Rússia, fazia comércio. Angela Merkel ia lá, abraçava Vladimir Putin, estava tudo bem. Depois de 2014, quando a Rússia atacou a Ucrânia, na Crimeia e em Donbass, a Europa começou a se afastar da Rússia. Depois de 2022, quando Vladimir Putin iniciou uma guerra sangrenta em grande escala na Europa, a Europa começou a pensar que, olha, era preciso, como dizem, mostrar os dentes para esses russos sujos. É necessário se rearmar, se preparar para uma grande guerra, fortalecer a defesa, construir um exército enorme e ampliar o complexo militar industrial. É preciso fazer de tudo para que esses russos simplesmente tenham medo até de olhar na direção da Europa. Qual sua opinião sobre essa relação de causa e efeito? Então, em seguida, Lavrov pediu a criação de uma certa arquitetura de segurança pancontinental, aberta para todos os países da Eurásia, que reflita as realidades multipolares do mundo atual.
O que ele quer dizer é: deixem a Rússia ter sua própria esfera de influência. Tipo, por que a Europa de repente começa a fazer negócios com a Armênia? Não, esse é o nosso território. Por que a Europa está se aproximando da Ucrânia e Moldávia? Moscou afirma: esse território é nosso, não entrem aqui. É isso que os russos propõem quando falam sobre um mundo multipolar. E aqui fica óbvio que a Europa realmente começou a pressionar o Kremlin com ultimatos. A revista The Economist escreve que a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa declararam que a proposta de resolução pacífica na Ucrânia pode incluir um plano por etapas. Talvez semelhante ao que Donald Trump acabou de negociar com o Irã. Como aponta a revista The Economist, os fracassos do exército russo na linha de frente existem, independentemente do que diga Vladimir Putin, e os sucessos da Ucrânia em ataques com drones contra a Rússia, contra suas rotas de abastecimento e alvos dentro da própria Rússia, começaram a mudar a atitude de Donald Trump em relação ao próprio curso da guerra russo-ucraniana. Representantes de Kiev e sua equipe estão realizando consultas diárias sobre como forçar a Rússia a sentar-se à mesa de negociações. E o aumento dos ataques massivos ao território russo, como se viu, é uma das formas de pressionar o Kremlin, o que foi apoiado tanto pela Europa quanto pelos Estados Unidos da América. Uma das opções discutidas sobre como a guerra na Ucrânia deve terminar é o fim do conflito em 2 meses, 2 estágios. Esses 2 estágios são muito parecidos com o que foi assinado pelos Estados Unidos e o Irã. Primeiro, está previsto o cessar das hostilidades ao longo da linha de frente atual, com uma faixa de 50 a 70 quilômetros de profundidade para cada lado. Ou seja, supõe-se de forma condicional a criação inicial de uma zona, digamos assim, com mais de 100 quilômetros de largura ao longo da linha de frente, onde os bombardeios cessam. Depois, se isso se mantiver de forma estável, um acordo mais amplo sobre o cessar-fogo total e o fim da guerra. E, segundo informações da The Economist, as negociações não oficiais com Moscou foram retomadas, e aí surgiram informações privilegiadas de que a Rússia quer ganhar tempo até outubro, para então, de forma emergencial, oferecer apoio a Donald Trump antes das eleições de meio de mandato para o Congresso, que acontecerão em novembro, e receber algo em troca. Ou seja, o Kremlin pode concordar com um cessar-fogo parcial em algum momento de outubro, como um presente para Donald Trump antes das eleições, mas em troca vai exigir pressão sobre a Ucrânia. Em Moscou, continuam insistindo que estão prontos para negociações apenas no espírito de Anchorage. Tendo em mente que, na reunião em agosto de 2025 no Alasca, Vladimir Putin supostamente teria chegado a um acordo com Donald Trump sobre a transferência de todo o Donbass para a Rússia e o reconhecimento de jure e de facto do seu controle. O controle sobre a Crimeia e os territórios ocupados das regiões de Kherson e Zaporizhzhia. Se isso é realmente verdade e se Trump e Putin realmente chegaram a esse acordo, ninguém sabe. Mas os russos continuam dizendo que supostamente esses acordos foram alcançados, embora Trump já os tenha negado publicamente. Encerrando esta edição, cito a revista The Economist. Mas o clima está mudando na Casa Branca, cujo ocupante, no ano passado, afirmou que Vladimir Zelensky não tinha cartas na mão para continuar a guerra. Em Washington começam a se enraizar 2 pontos de vista ucranianos: que não se pode confiar na Rússia e que a Ucrânia é vencedora, não perdedora. A confirmação disso foi o ataque bem-sucedido da Ucrânia à refinaria de petróleo de Moscou, em Kapotnia, na manhã de 18 de junho, quando a cúpula dos líderes do G7 estava terminando em Evian, na França. E todos, inclusive Donald Trump, os participantes da cúpula do G7, viram essas imagens de Moscou em chamas. Aqui vou deixar reticências. Amigos, inscrevam-se no canal, deixem sua opinião nos comentários, curtam e escrevam nos comentários o que acharam desse formato de vídeos neste canal do YouTube. Quero agora estruturar a política editorial deste canal de uma forma um pouco diferente. Serão 2 ou 3 grandes episódios por dia, em vez de 4 ou 5, e episódios curtos, cada um sobre um tema separado. Enfim, escrevam sua opinião sobre esse formato. E mais uma vez peço, se quiserem apoiar o trabalho deste canal no YouTube, vocês já sabem o que fazer. Todos os links e dados para contribuição estão na descrição deste vídeo. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.